Primeiramente também gostaria de dizer, né, que estou feliz essa noite de poder estar aqui. Dessa vez, agora trazendo a palavra, né? Eu tive outras vezes aqui, né? Ajudando, né? Mas tocando, né? E hoje trazendo a palavra. E, irmãos, também gostaria de dizer que era para estarmos aqui na semana passada, né? Mas só que por causa do problema de saúde, fiquei de repente rouco. Eu ainda estou indo com algumas sequelas, posso dizer assim, dessa rouquidão, né? Uma tosse que ficou agora, chega à noite, começa essa tosse. Ontem para dormir foi até complicado, mas graças a Deus, né, que foi hoje que ele, né, quis que estivéssemos aqui trazendo a palavra dele, cultuando junto com os irmãos. Eu trago também até um abraço também do meu pastor também, que é o Daniel, pastor Daniel Figueiredo, ali da Assembleia de Boa Vista do Laranjal. E vamos, então, irmãos, abrir a palavra de Deus. Salmo 56. Eu acredito que Deus já está falando aqui desde o início do culto. Desde o início do culto, Deus já tem falado aos nossos corações. Achado? Amém? Salmo 56, a versão da Bíblia que eu usei em NVI, provavelmente deve estar um pouco diferente dos irmãos. Mas diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam, me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A Ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje em dia, nós podemos, acredito que cada um aqui, né, na sua caminhada como cristão, né, na sua vida, se presenciou momentos em que pessoas se levantam contra nós, mesmo sem nenhum motivo. Mesmo sem nenhum motivo, pessoas aparecem, inimigos aparecem para poder nos destruir, nos ferir, né, mesmo que não tenhamos feito nada para essas pessoas. Né? E não é diferente também com o povo de Deus, quando pessoas também se levantam para poder acabar e atacar a igreja, como temos visto hoje, pessoas que gastam a sua força, né? Gastam ali tudo aquilo, o seu vigor, né? Em tentar destruir a igreja de Deus. Tudo aquilo que vem, o Senhor vem plantando, né? Vem semeando, as pessoas, né? Organizações com ideologias, filosofias, venham e tentam atacar e destruir aquilo que a Bíblia ensina. E aquilo que a Bíblia ensina. Mas graças a Deus, Deus tem preservado o seu povo, né, o seu remanescente. Ele tem guardado de todos esses ataques. Né? Ele tem deixado a sua palavra conosco. E por isso temos sobrevivido aos ataques dos nossos inimigos, daqueles que tentam nos destruir. Mas, irmãos, eu queria só dar um contexto para esse salmo que acabamos de ler. Né? O salmo escrito por Davi, ali em um momento em que também ele se via, né, rodeado por diversos inimigos. Diversos inimigos apareciam a todo momento para destruí-lo. E nesse momento, enquanto ele fugia ali de Saul, né, ele
fugir de Saul e chegar a um determinado lugar, onde ele encontra em Nob, ele encontra com o profeta ali, Aimeleque, e eles tentam ali se refugiar naquele lugar, ficar ali naquele lugar do qual ele fugia dos inimigos, daquele que eles tentavam destruir. Mas ali naquele lugar também havia um inimigo de Davi, por mais que ele não visse ali, né, que é aquele, o Doeg, que era o chefe dos pastores de Saul, também o viu ali conversar com Davi, enquanto Davi conversava com Aimeleque. Ele foge então dali também, né? Aimeleque dá a ele a espada de Golias que ele havia matado, né, bem antes. Ele sai daquele lugar, ele vai então para Gate, lá onde ele encontra o rei Aquis também, né, e por causa das palavras de alguns dos seus servos, que diziam assim, né, esse daí não é Davi, né, onde as canções dizem que Saul matou milhares e ele, as suas 10 milhares, né, com medo dessas palavras, né, ele, então, diante do rei Aquis, ele se finge de novo, começa a babar, né, para poder fugir dos seus inimigos, e ele também sai dali, né, e saindo daquele lugar, ele chega até Mispá, em Moabe, onde ele deixa ali também os seus pais, para que fujam também da ira dos seus inimigos, mas seus pais ficam ali em Mispá, né. Depois desse ocorrido, depois de deixar seus pais, ele vai para a caverna de Adulão, né, onde cerca de 400 homens ali, homens endividados, homens que estavam aflitos, né, se reúnem com ele e ele se torna o líder deles. E naquele momento ele se encontra então com o profeta do Senhor, o profeta Gade ali, e depois o profeta dizer a ele o que sucederia, o que aconteceria, ele então sai daquele lugar e vai para a floresta de Herete. E ele fica ali então nesse momento, né, tão trágico da vida de Davi, onde inimigos se levantaram contra ele, no momento em que ele não tinha feito nada a ninguém, né? Ele não tinha feito nenhum mal. É normal, a gente pode dizer que é normal quando a gente faz algum mal para alguma outra pessoa, né? Segundo a lei do mundo aí fora, né? Que se a pessoa me fez mal, eu também vou pagar com mal, né? Eu também vou pagar com mal. Isso é normal. A pessoa vai retribuir na mesma moeda aquilo que ele recebeu. Mas o interessante é que Davi não tinha feito nada a ninguém, não tinha feito mal a ninguém, né? Mas ali, através de Saul, com sua inveja, né, por causa das canções que eram entoadas, né, dos 10 milhares que Davi havia matado, ele então se levanta contra ele. E as pessoas, e essas ideias, ideologias, filosofias que estão aí fora, a gente vê que elas se levantam da mesma maneira contra nós, contra os cristãos, né, ou vizinhos contra nós mesmo que não tenhamos feito nada, né? Pela nossa maneira de viver, se levantam e tentam nos destruir, tentam acabar conosco, e tentam acabar conosco. E é dessa forma que o mundo vive, né? Mas graças a Deus, pela palavra de Deus, aquilo que nos mantém firme, né, e aquilo que não nos deixa de sermos destruídos por esse mundo aí fora, né? Os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Quando alguém nos faz mal, devemos revidar, então, dar o troco ali com o bem, não é? Então é aquilo que ele fala, né? O Sermão do Monte é interessante quando a gente vê ali, que segundo o mundo eles podem falar assim, desculpa até a expressão, né, que o cristão é trouxa, né? Pode até dizer, mas é isso aí, é mais ou menos isso mesmo. Que é onde a gente vai ver no Sermão do Monte que fala, se alguém bater na sua face, dê a outra face. Se alguém quiser levar sua capa, dê a roupa do corpo também, deixa ele levar. Se alguém te fazer caminhar uma milha, caminhe com ele 2. Né? Isso é o que Jesus veio nos ensinando. Né? O cristão deve viver assim. Mas aí, entrando aqui nos Salmos, Davi inicia falando, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. É interessante que Davi começa pedindo misericórdia a Deus, pedindo misericórdia. E às vezes, e na Bíblia, irmãos, quando vemos ali alguém dizer, clamar por misericórdia, né, o objeto dessa misericórdia de Deus é sempre a miséria. É sempre a miséria. Davi era um guerreiro valente. As músicas ali, aquela música que era entoada a respeito dele, podia fazer ele se achar uma pessoa poderosa e depender do seu próprio braço. E como de diversos relatos nós sabemos que ele estava ali diante de Saul, podia tê-lo matado,
né? Mas ele dependia apenas do Senhor. E ele se vê nesse estado de miséria diante do Senhor. Ele se vê nesse estado de miséria. Por isso que ele clama: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Nós, como cristãos, devemos a todo momento clamar por essa misericórdia do Senhor. Porque o que nós podemos fazer, né? O que nós podemos fazer diante de tantas aflições que nos cercam, de tantos inimigos que tentam nos destruir, se levantam contra nós sem motivo algum? Mas nós devemos clamar por misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Esse é o motivo e é a causa de nós não sermos consumidos. É verdade. É interessante assim, irmãos. Eu digo porque não podemos depender da nossa própria força, né? Salomão nos Provérbios vai dizer isso, né? Não dependa da sua própria força, do seu braço. Não dependa do seu próprio braço. Nós dependemos do Senhor. É o Senhor que luta nossas causas. Como os hinos que foram entoados aqui, temer por quê, né? Se alguém se levanta contra nós, porque nós vamos temer as aflições, o dia mal, né? Se Ele é o Deus ali que nunca perdeu a batalha. Se Ele é o Deus que nunca perdeu a batalha. Davi podia ter confiado nos seus homens ali, naqueles que estavam com ele, para poder destruir o exército de Saul. Mas ele teve confiança, ele confiava apenas em Deus. Ele confiava apenas em Deus, né? Porque cair nas mãos do Senhor, irmãos, nós encontramos misericórdia, mas nas mãos dos homens não encontramos de jeito nenhum. Não temos misericórdia. Enquanto eles não nos destruírem, né? Não destruir os seus inimigos por completo, enquanto os homens não destroem aqueles que eles querem, os seus alvos ali, eles não param, não vão parar, né? Eles não têm misericórdia. Enquanto eles não destruírem, eles não vão ter misericórdia. Meu Deus. Mas também é outro ponto importante, que no verso 3 ao 4, Davi diz assim, né? Que, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Confiarei em ti. Aleluia. A gente pode ver que algumas pessoas têm pregado e ensinado isso, que o cristão não tem medo, né? Para que o cristão não pode ter medo de nada, né? Mas só que tem algo interessante aqui, né? Que a gente anota aqui nessas palavras de Davi. Né? Ele fala: mas eu, quando estiver com medo, ele não fala que eu não terei medo e vou confiar em ti, mas quando eu estiver com medo. E dentro do ser humano, né, dentro do nosso coração, né, habita ali, ao mesmo tempo, né, habita ali ao mesmo tempo o medo com a fé. A nossa fé e o medo habitam ao mesmo tempo ali em nossas mentes e no nosso coração. Quando vem as adversidades, porque nós somos humanos. Nós não podemos prever o futuro, né? Nós não podemos prever se virá a derrota. E principalmente nós temos medo porque somos pecadores. Lembra que Davi, no começo do Salmo, ele está dizendo: ele tem misericórdia de mim. E a misericórdia é voltada para aquele objeto de miséria. Objeto de miséria. E o que a Bíblia ensina é que o ser humano é das criaturas de Deus, né? O esplendor ali das suas criaturas ali é a única que decaiu. Aleluia. É a única criatura que caiu e está ali destituída, né, da glória de Deus. Está destituída da glória de Deus. Por isso somos pecadores e precisamos clamar a todo tempo, a todo dia, ao amanhecer: Senhor, durante esse dia, derrama a sua misericórdia por mim, de mim, a sua graça, porque somos pecadores. E o medo vai nos atingir. O medo vai nos atingir. Momentos ruins vão vir. Né? Tiago, em sua carta, né, no primeiro capítulo, ele fala assim: ele vai dizer: considere motivo de grande alegria quando passarem por provações. Quando passarem. Ele não diz se passarem, né? Não é uma questão de se você vai passar ou não, mas é quando vir. Quando os momentos ruins vierem, né? E nós vamos passar por esses momentos, não tem como fugir.
fugirmos disso, porque é a consequência a consequência da nossa vida aqui nessa terra. Por causa desde dessa queda do ser humano, nós vamos passar por isso, né? E Deus ali no jardim mesmo já diz, já ao declarar sua sentença ali, né? Com dores a mulher dará à luz, e o homem com suor, né? Granjeará ali, né, o seu alimento. Aleluia! Isso é consequência do nosso pecado, da nossa queda, da queda do ser humano. Mas a gente deve se atentar um ponto nessa passagem aqui, que é a respeito dessa fé de Davi. A respeito da fé de Davi. No verso 4 ele continua falando em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer o simples mortal? O que poderá me fazer o simples mortal? Né? Por mais que o medo venha tentar tomar a nossa mente, né? Ele não pode tomar por completo. Ele não pode tomar a nossa mente por completo. A fé habita ali. Lembra que eu falei, né? A fé e o medo estão ali por igual, ali, batalhando em nossa mente, batalhando em nosso coração. E se o medo nos tomar, irmãos, então não há espaço para a fé. Se o medo tomar a nossa mente, tomar o nosso coração, não vai ter espaço para a fé. A fé vai ser abafada, né? Mas é importante saber, né, como Hebreus 11 fala, que a fé é a certeza daquilo que esperamos, né? E a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11 vai dizer isso. E o cristão sem fé, irmãos, ele está morto, né? A própria palavra de Deus diz que se nós que devemos aproximar de Deus, devemos ter fé, né? E ele existe. Tiago, em sua carta, no capítulo 1, do 6 a 8, ele fala que essa fé precisa estar em nós de forma ativa. Ele deve estar em nós de forma ativa. A gente deve pedir, deve confiar que Deus vai nos dar, que Deus vai nos salvar. Né? Como o salmista fala, né? Em cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Em Tiago, do 1 ao 6 ao 8, ele fala: peça, porém, com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá algo do Senhor, né? Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Entenderam que no verso 8, quando ele fala que temos a mente, se pedimos de forma que nós estivermos duvidando, né? Estamos então com a mente dividida, né? Entre o medo em achar que a gente pode fazer as coisas com o nosso braço, com a nossa força, e do outro lado crendo que não, Deus vai me dar, Deus vai me salvar, Deus vai atender a minha oração, né? Mas só que o que ele nos passa aqui é a confiança total e 100% em Deus, em depositar a nossa fé em Deus e saber que Ele vai ouvir a nossa oração. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Aleluia! E a gente fortalece a nossa fé na leitura, irmãos. O salmista está aqui dizendo: cuja palavra eu louvo. Cuja palavra eu louvo, né? No Salmo 19, verso 7, apenas a parte A, ele vai falar que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. No verso 8, ele diz que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. E dão alegria ao coração. Naqueles momentos difíceis, onde os inimigos se levantam mesmo para tentar nos destruir. Irmãos, eu acredito que não há nada mais... eu acredito que não há nada mais eficaz para apagar a chama do cristão quando vem essas dificuldades, quando vem esses ataques, né, que nós não esperávamos, como foi dito no início, de pessoas que nos atacam simplesmente porque querem fazer o mal. Porque querem fazer o mal. A palavra dizer que os ímpios, né, eles não dormem enquanto não fazem o mal, enquanto não derramam sangue. Mas quando vem diante de nós, né, são uma das coisas, os problemas financeiros, os inimigos que se levantam contra nós, as dificuldades. Eu acho que não é nada mais eficaz do que faz que a chama do cristão se apague. Mas só que, olha o que o salmista deixa para a gente, que Davi diz: cuja palavra eu louvo.
É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que revigora a nossa alma aqui. É a palavra do Senhor que traz alegria aos nossos corações. Não deixe o medo, não deixe as dificuldades tomarem conta da sua mente, do seu coração. Medite na palavra do Senhor, Ele tem nos deixado isso aqui. Você sente esses livros, não é isso? Ele deixou aqui para nos aliviar nesse momento. A sua palavra mesmo nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. Os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, né? Mas é o Senhor, né, que Ele nos salva, né? Então, seguindo, irmãos, do 5 ao 7, ele vai falar então dos seus inimigos, daqueles que levantam e tentam tramar uma forma de destruí-lo. Ele fala o tempo todo, eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Derruba as nações. Eles tentam a todo momento prejudicar-me. Eu não sei se você já teve alguma experiência com pessoas assim, dessa forma, né? Eu, pela misericórdia de Deus, já tive experiências com pessoas que tentaram me prejudicar, mesmo sem ter feito nada, mas a gente via que aquelas pessoas tentavam, de alguma forma, queria ver o meu mal. Queria ver, seja no trabalho, ou em qualquer outro lugar, com vizinhos. Irmão, é complicado demais. Aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, os simples, né? A gente pode dizer assim, aqueles que não querem saber do Senhor, eles se levantam contra nós sem motivo algum. E eles tramam contra nós, né? Eles tentam nos prejudicar. E com Davi não foi diferente. Diante dessa fuga dele, né? A gente viu ali quando ele estava com o profeta Aimeleque ali, Doeg, ele estava lá e estava vendo tudo que o Davi falava com ele, né? E o que ele fez por Davi. E ter deixado comer os pães lá da presença, né? E ter dado a espada de Golias a ele, né? Quando ele chega também lá em Gate, lá diante do rei de Gate, os servos do rei de Gate também que se levantaram contra ele. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Samuel, né, que 1 Samuel 21, que ele teve medo por causa dessas palavras, ele temeu as palavras que os servos do rei de Gate diziam, né? Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Ele temeu aquela palavra e por isso ele ficou com medo. Ele achou que eles tramavam contra ele, tentavam prejudicá-lo ali naquele lugar, né? E também lá em Zif, quando ele fugindo ainda de Saul, ao chegar e se refugiar naquela cidade, né? Os habitantes daquela cidade, então, ao verem que eles estavam por ali, vão até Saul e revelam a sua localização, onde ele estava ali. Olha, ele está se escondendo lá em Zif. Ele está se escondendo lá, né? Então, Saul se apressa para pegá-lo, né? E ele então foge novamente, né? E ele foge novamente da presença ali de Saul, que tentava derrotá-lo, né? Tentava destruí-lo. Ele termina o verso 7 dizendo que na tua ira, ó Deus, derruba as nações. E Deus derrubará as nações, derrubará todo aquele que é contra ele, todo aquele que é contra o seu povo, né? Todo aquele que é contra o Senhor e o seu povo, ele destruirá. Aquele que planeja o mal contra o próximo, né? Ele não vai ficar impune. Ele não fica impune. Eclesiastes 8, o 12, ele vai dizer que ainda que o pecador faça mal 100 vezes, né, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem ao Senhor. Aos que temem ao Senhor. Irmãos, não pode ser talvez não seja nessa vida que você veja aquela pessoa que te persegue, que te faz o mal, né, pagar pelos seus atos perversos, pela sua maldade, né? Talvez não seja nessa vida, mas como o autor de Eclesiastes fala, né? Eu sei com certeza o bem que sucede aos que temem a Deus, né?
Pode não ser nessa vida, mas no dia da vinda do Senhor, né? Aqueles, os perversos, os maus, os poderosos, aqueles que têm o poder, mas não fazem o bem porque não querem, mas mesmo assim fazem o mal, oprimem o povo, por mais que eles não paguem aqui nessa vida, no dia do Senhor eles pagarão. Eles vão pagar. Eles vão pagar por isso, né? É verdade. Eles vão pagar por todo o mal feito, né? Por toda a justa punição. Jesus, ali no Sermão do Monte, ele fala que bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, né? Porque eles serão saciados. Eles vão ser saciados. Naquele dia a gente vai ver a justiça de Deus sendo aplicada sobre aqueles que tramam o mal contra o seu povo, né? Contra os seus servos e contra os seus servos. Continuando, irmãos, no verso 8, nós temos aqui agora um momento em que Davi diz, né? Registra, clama ao Senhor, né? Ele agora faz essa oração, se volta ao Senhor mais uma vez e fala: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Ele se volta para o Senhor e pede, né, para que Deus anote ali todas as aflições que ele passava, né, todas aquelas noites de choro, porque grande aflição ele estava o atingindo. E tem uma ideia, né, um ensino que é propagado aí fora aí, que é chamado de deísmo, né? Que é chamado de deísmo, que é aquela ideia, né? A gente pode falar segundo o relojoeiro, né? Que eles creem que Deus, ele criou o mundo e agora ele não se interfere mais em nada, né? Ele criou o mundo, deixou lá funcionando, cada um faz o que quer, e agora eu vou me ausentar daqui, deixa esse mundo aí vocês se acabarem, né? É aquela ideia do relojoeiro mesmo, né? Como o relojoeiro ele faz o relógio, né? Botou a pilha, tá o relógio funcionando, pronto. Não precisa mais ele se preocupar com o relógio. É essa ideia que é propagada aí fora, que é chamada de deísmo. Mas só que aqui a gente vê no salmista, ele afirmando e clamando a Deus, né? E registra tu mesmo o meu lamento. Deus vê a nossa oração, ele ouve a nossa oração. Ele registra cada lágrima derramada por nós. Nos momentos de aflições, nos momentos de dificuldade, ele está vendo, está anotando todas essas lágrimas que são derramadas. Ele recolhe em seu odre. Ele recolhe em seu odre. E estão todas anotadas. Estão todas essas lágrimas anotadas no seu livro. Anotadas em seu livro. E Apocalipse vai dizer, né, no capítulo 7, e também no 21, né, que ele recolherá dos nossos olhos toda a lágrima. No dia do Senhor não haverá mais lágrimas, nem choro, nem pranto, né? Porque todas as coisas, né, já vão passadas, né? Já são passadas. Amém? Irmãos, o verso 9, então continuando, ele fala que os meus inimigos retrocederão. Retrocederão quando eu clamar por socorro. Quando eu clamar por socorro. E é interessante, né, que quando a gente vê esse momento, dessa trajetória de Davi, quando ele fugia ali de Saul, né, ele ao saber que Saul descia, né, ali, ia até o lugar onde ele estava para o capturar, né, o pegar. A gente viu agora com uma oração que Deus ouve a nossa oração, né? E quando nós clamamos, Deus ouvirá, né? Nossos inimigos retrocederão. E como Davi sabe naquele momento, lá em 1 Samuel, no verso 23, no capítulo 23, né, o verso 13, vai dizer que Davi, que Saul cessou de persegui-lo. E se a gente volta alguns versículos, a gente vai ver que Davi, ao saber que Saul estava indo até onde ele estava ali se refugiando, ele pega o colete sacerdotal, né? Ele ora ao Senhor, né? E ele diz: Saul virá aonde descerá até onde eu estou, e o Senhor responde a ele: descerá. Os habitantes dessa terra me entregarão a ele, e o Senhor responde: entregarão. E ele foge daquele lugar. Ele orou ao Senhor nesse momento. Orou ao Senhor. Então ele foge daquele lugar. E no verso 13 de 1 Samuel, capítulo 23, no verso 13, vai dizer que Saul então parou de persegui-lo.
resposta da oração dele, resposta da sua oração ao Senhor. E ele afirma isso aqui no Salmo, né? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Quando eu clamar por socorro. Se atentem para isso, irmãos. E olha que coisa. Davi em nenhum momento fala que ele enfrentará os seus inimigos, mas ele sim busca o socorro dele no Senhor. É o Senhor, irmãos, que nos salva. É o Senhor que é o nosso guerreiro. É o Senhor que é o nosso ajudador. O nosso ajudador. E sem oração, esse é o segundo ponto, né? Falamos primeiramente da fé que devemos ter no Senhor. E o segundo ponto agora fala dessa oração. Porque sem oração a gente não vence. O cristão que não ora está morto. Né? Porque a oração é o que temos para nos comunicarmos com Deus ali. É a arma que temos ali para nos comunicarmos com Deus. Né? Devemos derramar as nossas lágrimas diante do Senhor. Buscar a sua orientação e a sua ajuda nos momentos tão difíceis. Momentos tão difíceis. No verso 10, o Davi repete novamente aquilo que ele já tinha dito. Né? Ele fortalece ali aquilo que ele já tinha dito no início do Salmo. Que ele confia em Deus, em cuja palavra ele louva. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Ele expressa ali a sua confiança em Deus. A confiança que ele tinha em Deus. Por mais que diversas dificuldades ele havia passado, ele estava passando, a sua confiança ainda estava em Deus, porque ele via que no momento certo Deus o iria resgatá-lo. Foi dito aqui no início, né? Foi dito aqui no início que é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Pode estar demorando. Pode estar demorando aquele momento de dificuldade que nós passamos. As coisas parecem não ter jeito. Parece que tudo vai se desmoronar, vai tudo cair. Né? Mas Deus está olhando por nós. Deus está olhando por nós. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. E no tempo certo, Ele envia o seu socorro. Ele envia o seu socorro. A gente vê isso relatado nessa história de Davi ainda. Nessa fuga de Davi. Olha quantas... No capítulo 23 de 1 Samuel ainda, a gente vê tantos relatos da fuga de Davi, de quantas vezes o Senhor socorreu Davi no momento de aflição. No momento de aflição ali. Num certo momento ali, quando diz que ele fugia de Saul, né? Ali no verso 26 ao 28 de 1 Samuel 23, né? Vai dizer que quando ele fugia de Saul, ele vinha por um lado da montanha, Saul vinha pelo outro, né? E quando Saul estava prestes a pegá-lo, a cercá-lo ali, onde não teria escapatória mais para Davi, e ali ele seria destruído. Então a palavra do Senhor vai dizer que o mensageiro de Saul chega até ele no último momento, onde Davi podia ter sido destruído ali, né? No último momento chega o mensageiro de Saul e vai falar que os filisteus estão atacando a cidade. Então Saul desiste de perseguir a Davi e retrocede naquele momento ali. No último momento Davi seria destruído ali. Mas o Senhor, né, tem guardado Davi, tem guardado e livrado dos seus inimigos. E essa confiança de Davi, ao relatar esse salmo, por isso ele repete, esse salmo está tão explícito assim, ele falando da sua confiança em Deus, a fé que ele tinha em Deus, né, em cuja palavra ele louva. E que mal poderá fazer um homem, né? Que mal poderá fazer um homem, depois de tantas vezes, de tantos livramentos que o Senhor deu a Davi, ele viu ali a mão do Senhor e o seu cuidado. Ele não desanimou em nenhum momento. Ele não desanimou, continuou confiando no Senhor, porque ele cuidava dele, porque ele cuidava do Senhor. O Senhor cuidava de Davi. A gente deve guardar essa confiança, né, nos nossos corações, porque nós temos essa tendência. O
o ser humano tem essa tendência a duvidar das coisas quando está tudo apertado, quando está aquele momento mais difícil. A gente tende a pensar que as coisas vão fracassar, as coisas vão desmoronar. E a gente tenta sempre dar um jeitinho. A gente sempre tenta dar um jeito ali, não, calma, mas se eu fizer assim, isso aqui vai dar certo, se eu fizer dessa forma aqui, isso aqui vai dar certo, mas Deus está falando para conosco. Apenas confie e espere, porque sou eu que cuido de ti. Sou eu que cuido de ti.